Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos aí ao nosso webinar. Hoje falando um pouquinho sobre uma resposta estratégica sobre a auditoria do I9. E aí, a gente fala um pouquinho sobre o que é esse formulário I9, né? E por que o I9 hoje ele se torna tão importante, né? Hoje eu estou aqui com a Loane Ribeiro, da LGR, para falar um pouquinho sobre esse formulário I9. Lô, você quer se apresentar para a gente? Claro, obrigada pelo convite, pela oportunidade. Então, eu sou Loane, como você falou, eu trabalho na área de imigração já há mais de 10 anos aqui nos Estados Unidos e nesse momento, né, da era Trump, é muito importante, né, ter essas oportunidades de esclarecimento para tirar um pouco esse espírito de quase pânico que a gente vem, né, presenciando, Uhum. aí, vivenciando, e trazer a informação para dar a leveza para as pessoas saberem como reagir, né, e terem mais tranquilidade caso um desses cenários aí aconteça como uma auditoria. Uhum. Falando um pouquinho, né, o formulário I9, né, pessoal, é o Employment Eligibility Verification, né? É um documento obrigatório que todo empregador, a cada novo funcionário, tem que aplicar esse 9, né? Então, a gente contratar alguém aqui nos Estados Unidos, a gente tem que fazer a verificação desse 9, né? Então, a gente veio aqui hoje, né? Quem acompanhou as nossas lives, né, Lô? A gente falou um pouco sobre isso, e a ideia é que hoje a gente aprofunde um pouquinho, né, de como a gente tem que se preparar, né, para que esse formulário I9 esteja preenchido corretamente, no tempo correto, de forma correta, porque a gente sabe, né, que com aí as novas ordens executivas do Trump, esse formulário ele tem ficado em mais evidência, né? Onde, enfim, os órgãos governamentais, né, e a USCIS, enfim, né, pode fazer uma auditoria nas empresas, e o que a gente quer trazer aqui é informação para que, né, as pessoas que estão aqui com a gente e que vão assistir esse webinar depois, possa aí se informar e estar preparado, né, para ter tudo em conformidade, se aí a USCIS, o Homeland Security, enfim, o ICE, bater na porta do seu estabelecimento, você está com tudo certinho, né? E aí, Lô, eu queria começar a nossa conversa, né, para você falar um pouquinho, né, da importância de se preencher esse I9, né, e de como a gente tem que, enfim, fazer para que toda a contratação a gente esteja com ele compliant aí com a legislação e com a forma correta de validar essa elegibilidade imigratória dos nossos funcionários. Claro, vai ser um prazer entrar nesse ponto. É, a conexão, né, de uma advogada de imigração com o Inove é que justamente a USCIS, que é uma das agências, né, principais relacionadas aos vistos aqui para os Estados Unidos, é, é quem desenha quais são os documentos e necessidades do e-verification, né, do e-verify, desse I9, e ter o conhecimento, entender quais são os vistos, os tipos de visto, acaba sendo essencial para os profissionais dentro das empresas que vão lidar com esse I9 para conseguir preenchê-lo de forma correta, né? Porque a cada
tipo de status que a pessoa, né, realmente esteja aqui nos Estados Unidos elegível para trabalhar, pode ter um conjunto de documentos diferentes. Mas o bom preenchimento do I9, ele vem desde dados básicos e pessoais, né, que também corroboram com exigências da USCIS, por exemplo, de que todos os estrangeiros presentes com vistos devam sempre atualizar seus endereços físicos aqui no país, né, de forma imediata. Então, isso, por exemplo, também se aplica, né, no caso do E-Verify. Então, vamos direto aqui às perguntas que a gente preparou para esclarecer, porque normalmente são os pontos principais de dúvida, né? Para a gente chegar também no como agir caso a auditoria realmente aconteça. Então, como é que a gente se prepara para uma auditoria de I9? Normalmente ela vai vir por uma agência da USCIS, né? De forma assim, com confiança, estratégia ali de que a gente está fazendo tudo da forma correta. Então, acho que o primeiro passo é a gente entender que tipos de auditoria podem existir. Então, podem existir auditorias dos empregadores, simplesmente para checar se está tudo ali em compliance com os regulamentos atuais de vistos, né? Podem haver visitas locais, ou seja, em loco, de agentes. E qual é o propósito dessas visitas? É simplesmente verificar se aquilo que foi listado na petição de visto daqueles funcionários ou aquele funcionário, né, que submeteu, por exemplo, um visto L ali para imigração, se aquilo realmente corresponde à realidade. Então, o salário que eu informei na petição, a descrição de cargo, o tamanho da empresa, organograma, né? E um terceiro tipo de auditoria, um propósito ali, né, para uma auditoria, pode ser uma verificação aleatória mesmo. Então, uma checagem de tendências ou simplesmente para terem samplers ali de como as pessoas estão agindo, se elas estão fazendo o que prometeram na petição, né, em termos gerais, sem um foco específico, né, simplesmente uma verificação. Então, depois que a gente entendeu quais tipos de auditoria existem, seria importante entender por quê. Então, assim, por que saem ali agentes da USCIS para fazer um desses 3 tipos de verificação? Primeiro ponto, todos nós sabemos que existem irregularidades, inconsistências de documentos que são submetidos para a imigração ou para processos de visto, porque muitas vezes nós queremos colocar dados, números mais atrativos ali para o oficial para que ele esteja mais inclinado a aprovar a petição. Como isso, infelizmente, acontece com uma certa frequência, esse é um dos motivos, né, da gente ter, no mínimo, essas verificações aleatórias por parte da USCIS. Lembrando que uma das lives a gente comentou aqui que certos tipos de processo incluem até mesmo uma taxa governamental adicional de antifraude, que é uma das taxas que fomenta essa parte aí da agência que sai para fazer esse tipo de verificação, tá? Só dando um contexto aqui, que eu acho que é importante entender a relação e as estruturas. Outro ponto é que essas verificações aleatórias podem ser inspeções rotineiras só para garantir o bom funcionamento do sistema mesmo, né? E, por fim,
uma próxima razão ali seria essa preocupação com o cumprimento das leis imigratórias por parte do empregador, porque normalmente as petições tem um petitioner, tem um sponsor aqui nos Estados Unidos, que é uma empresa americana, mesmo que ela esteja aí no controle de algum estrangeiro, ela não deixa de ser uma entidade americana, certo? Então, nesses cenários, o que a gente recomenda? Então, entendemos esses contextos e os porquês, né, de termos esse tipo de visita, inspeção, verificação. Pode até ser uma chamada, às vezes, telefônica. Então, uma empresa que recebeu uma visita, teve uma ligação, o que ela precisa ter? Ela precisa manter os arquivos dela e toda a documentação dos funcionários, né, dos colaboradores ali muito bem organizada. Precisa de todos esses dados ali mantidos de uma maneira precisa, deixando todo o processo de auditoria simples, leve. Por quê? Porque se eu tenho ali tudo organizado de forma cronológica, com dados corretos, né? O laço de confiança de quem está recebendo essas informações ele é muito maior, né? Outro ponto ali para a empresa, né? Olhando para o lado da empresa e dos arquivos. Então, quando eu tenho esses arquivos e documentos todos organizados, eu facilito toda essa revisão da agência. Isso vai reduzir as chances de erros, inclusive de erros de decisão desse agente, porque pode acontecer, né? Vai dar credibilidade à empresa, então as chances de isso acontecer novamente, né, ter novas auditorias, inclusive de outras agências, vai sendo menor. Previne atrasos nesse processo de auditoria, porque tudo que vem, né, do governo vão ter passos, prazos e ritos. Então, se eu tenho toda essa documentação organizada, a primeira etapa, que é a verificação, né, de se existe de fato alguma irregularidade, vai ser um processo muito célere. Então, para esse agente chegar a uma decisão, aprovar essa empresa lá na frente e encerrar esse processo, ela vai ser muito mais eficiente ali, né? Mais rápida. Lô, para quem está chegando agora, só fazer um recap, tá, do seguinte, que você comentou que eu achei bastante importante, que o formulário I-9, ele por que um advogado de imigração entra nesse assunto? Né? Porque ele e você começou falando sobre você ter um processo todo pronto, né, por causa das petições de visto, né, você falou da descrição de cargo, né, você falou enfim, do currículo da pessoa, da estrutura organizacional da empresa, né, onde que essa posição se encaixa dentro da empresa, porque esse formulário ele está ligado também a essas petições, né? Uma forma da USCIS vir verificar se esse processo de petição ou até o visto que eles, né, que eles, enfim, que está em andamento, né, é o que realmente está sendo aplicado na empresa que fez a petição, porque muitas vezes é o sponsor, né, uma empresa americana que faz essa petição. Então, quer dizer, essas coisas estão todas linkadas. Todas interligadas. E porque o fim, né, a finalidade do I9 é ter certeza que todo mundo que está no mercado de trabalho americano, na força de trabalho, tem autorização de trabalho. Só que existem muitas formas de estar autorizado a trabalhar nos Estados Unidos, desde ser americano e ser um dos E-Verifies online mais simples possível, né? Até
vistos humanitários, TPS, outros formatos que talvez temporariamente permitam que pessoas trabalhem. E aí tem permissões de trabalho que a gente chama de open market, onde a pessoa pode trabalhar para qualquer empresa aqui dentro dos Estados Unidos, e a gente tem alguns vistos que restringem especificamente que a pessoa trabalhe para o peticionário. Então, o I9 vai fazer essa varredura, vai fazer a checagem de tudo isso, e por isso que cada um desses modelos de autorização de trabalho vão ter um combo ali de documentos específicos que são a base para comprovar que aquela pessoa pode exercer aquela função naquela empresa. Perfeito. Então, quer dizer assim, se eu sou uma empresa, né, e vou trazer um executivo meu do Brasil, né, dar um exemplo que é onde eu sou mais familiarizada, que é o L1, né? A gente sabe que o L1 eu só posso trabalhar para aquela empresa, não posso trabalhar, não é o open market que você falou. E isso, enfim, a gente sabe que toda petição para um L1 vem de todo um histórico, né? Eu tenho que, por que eu estou trazendo essa pessoa, por que é essa função, né? A gente tem que provar para a imigração de que eu não tenho outro executivo, né? Que eu preciso, com as competências, experiências e tudo mais que eu preciso, né? Por isso que eu preciso trazer ele do Brasil, por exemplo. Né? Então, a gente tem esse histórico de toda essa petição, e quando eu vou contratar, porque a gente vai contratar o L1, a contratante, a empresa contratante está aqui nos Estados Unidos, a gente tem que fazer esse I9 para esse novo funcionário que chega aqui ligado a esse L1. Sim, né? E aí vai ter, por ser L1, vai precisar da carta de aprovação dessa pessoa, porque lá mostra o Petition Expiration Date, que é exatamente o período que essa pessoa está autorizada a exercer aquele cargo na pessoa jurídica nos Estados Unidos, na legal entity americana, né? Vai ter que provar o I-94 dessa pessoa sendo admitido nos Estados Unidos com o visto L, se a pessoa tem um visto estampado, né? É indicado, é recomendado colocar também, enfim. E existe todo um conjunto de cuidados, por quê? Porque todas essas datas precisam ser acompanhadas pela empresa para, se havendo a necessidade de uma reverificação, né, a empresa tem o tempo hábil ali, por exemplo, de fazer toda a renovação, por exemplo, desse visto em tempo hábil, de manter a pessoa no payroll, de manter a pessoa como W2 aqui nos Estados Unidos, por exemplo, se for o caso. E hoje a gente sabe que fazer uma petição de visto e aguardar aprovação, tendo possibilidade de RFI, que é aquele requerimento de informações adicionais, pode levar até 6 meses, às vezes, para a pessoa conquistar de novo esse status. Então, ter um bom controle do I-9 é muito importante para o dia a dia da empresa, do RH da empresa. Então, né, Lu, você está me dizendo o seguinte, eu fiz, se isso está ligado a um visto que tem uma data de expiração, né, uma vez, então eu tenho que fazer o controle dessas datas, né, porque isso está vinculado à permissão de trabalho e tudo mais, né, e a gente sabe que o Social Security Number de alguém que tem permissão de trabalho vem lá escrito, né, você pode usar mediante permissão de trabalho, né, aquele, até para fazer a verificação do Social Security Number, de quem ainda não é cidadão, ou aquele Social Security está vinculado a uma permissão de trabalho. Né? Então, quando a gente... Perdão. Go ahead. Não, o social é um ponto muito, muito importante que você trouxe, porque até 93, mais ou menos, tá? Don't quote me on that, mas é mais ou menos nessa fase, os Estados Unidos parou de emitir Social Security Numbers da forma que emitia antes.
Então, às vezes, pessoas com visto de turista, de estudos, recebiam o Social Security Number. E o Social Security Number é um número que fica para sempre, e outras agências não vão fazer essa mesma checagem como a I-9 Verification faz, do social estar vinculado a um visto, a uma autorização de trabalho, né? E às vezes as pessoas têm a sensação de que aquele social está habilitando para incluir aí, inclusive, em documentos como esse. E não é sempre verdade, né? Normalmente precisa estar atrelado à autorização de trabalho. Uhum. Eu não sabia que o Social Security até 93, né, não saía essas informações, e hoje, assim, você não consegue, você Não, só consegue... saía, ele Ah, vinha saía, como mas você... not valid Ok, for work, mas as pessoas podiam tirar. ok. Hoje, as Hoje já pessoas não pode. só tiram o Social Security Number quando elas têm autorização de trabalho. Ok, perfeito. Essa foi a mudança. Você só consegue tirar Isso, se você é isso. autorizado a trabalhar Em nos Estados outros Unidos. casos, as pessoas acabam tendo que tirar aquele ITIN, né? Aham, aham. Porque o social, hoje, ele só emitem quando a pessoa tem autorização de trabalho. Tá. E aí, né, Lô, o que acontece é o seguinte, só formando um pouco do processo aqui para o pessoal que está assistindo, que vai assistir. Então, o que eu faço a verificação, continuando essa historinha, né? O L1, faço lá, tem a permissão de trabalho, o I-94, eu ponho isso no meu I-9, valido o status imigratório do meu funcionário. E faço, obviamente, um controle de quando esses documentos vão expirar, né? Uma vez expirado e a pessoa, a gente já fez controle do processo, já deu tudo, já renovou essa data de expiração. Eu tenho que reverificar isso no I9, correto? Sim, porque é um novo período, é um novo momento de autorização. Aquele Uhum, prévio que foi verificado venceu, né? uhum, A página da USCIS é muito rica em detalhes para como fazer a verificação de cada categoria de visto e quando a reverificação é necessária, porque existe uma amplitude aí, existe uma variedade bem grande, né, de cenários. Então, é importante dizer que o que a gente conversou aqui é sobre o visto L, né? uhum. Porque outros tipos de visto podem ter outras tratativas. Uhum. Sim, e aí a gente no próprio Inova, eu não preciso fazer um novo formulário, né? Tem um espaço lá no final onde eu posso entrar com essas verificações quando isso vai expirando. Para Para revalidar o reverificação status. Eu não preciso fazer um formulário I9, né? Novo. Eu vou lá e faço essa revalidação lá nas últimas páginas, você da tem ali vários para continuidade. continuidade. Né? Então, só para o pessoal, assim, não preciso abrir um novo, mas eu posso ir validando. E aí, o I-94 é um documento importante para isso, né, Ló? Sim, porque ele é o que dá a legitimidade, digamos, né, de que realmente a pessoa tem aquele período para exercer a função com aquele status, né? É o Uhum. I-94 da pessoa que vai dizer até quando ela tem permissão ela pode permanecer no país com aquele status. Uhum. Uhum. Legal. Perfeito. Vou deixar você continuar o seu raciocínio agora. Não, mas é importante, acho que exemplos sempre ajudam a sedimentar o que a gente está conversando, né, o conhecimento. Uhum. Então, muito bem. Então, aconteceu a auditoria, por exemplo, eu estou com os meus arquivos em dia, mas como é que eu posso me preparar no momento que chegou, né, esse agente ali? Então, primeira coisa, peça o cartão dessa pessoa, tá? Peça o cartão oficial dessa pessoa, eles vão ter.
porque existem scams até com isso, gente. Então, tenha certeza que você sabe com quem você está falando, qual cargo que essa pessoa exerce dentro da agência, se ela tem autoridade para realizar essa auditoria, né? Checa na internet depois, né, o nome dessa pessoa, ver se ela realmente é daquela agência. Em geral, eles vão te dar uma notificação sobre a auditoria. E ali eles vão detalhar quais os pontos que estão sendo ali verificados, auditados, né, relacionados, por exemplo, à Inove. Eles podem querer revisar os inoves da empresa, por exemplo. Então, estar atento a exatamente o que a notificação especifica sobre a auditoria e coletar da forma mais célere possível toda a documentação requerida. Então, são os inoves, os meus funcionários. Então, né, juntar toda essa documentação. E quando a gente fala juntar documentação, sempre recomendo que não seja só o formulário, mas sim o packet, né, a documentação usada para a verificação. Deixar esses arquivos de forma organizada, quer seja de forma eletrônica ou física, né? Ou seja, em ordem ali, alfabética, enfim, tudo, né? Ou cronológica, né? Como você decidir, mas de uma forma que seja fácil de navegar ali pela documentação. E, Lô, esse pacotinho que você está falando, por exemplo, é o I9, e aí eu tenho lá uma cópia, por exemplo, do Social Security Number, ou do ID, ou do passaporte, ou do I9, ou do visto, o que eu usei para verificar aquele I9 dentro da pasta do meu funcionário. A gente está fazendo uma simulação como se na carta fosse a auditoria da I9, né? Mas a carta é que vai dizer se é isso. E aí cada pacotinho de 9 vai ter um Sim, quer dizer, você conjunto fala ali que de na carta eles informações. podem solicitar isso, mas eu digo, para eu como RH, né, hora de fazer uma contratação, monto a minha pastinha de funcionário. Então, lá eu vou pôr o I9 e vou pôr o ID, o Social Security, se for necessário a cópia do passaporte, a cópia do visto, a cópia do I9, ou do Green Card, ou da permissão de trabalho, enfim. E aí eu tenho ali uma cópia, um PDF impresso, né, se for uma pasta física, ou eu posso ter ali na minha pastinha, né, online, na nuvem, também todos esses documentos junto com esse I9 dentro da pasta do meu funcionário. Essa é a recomendação, porque por lei, o responsável por essa verificação é o empregador, não é mais ninguém. Então, se você não tiver toda essa base, esse suporte bem sólido de verificação, enfim, podem gerar dúvidas ali se você está realmente que documento você olhou, né? Conduzindo de forma correta a verificação. Tá. Então, até mesmo para ver a legitimidade dos documentos, né? Porque, infelizmente, a gente sabe que tem pessoas que fraudam documentos aqui nos Estados Unidos. Então, se você tem uma cópia ali, você fala, olha, é perfeito, né? Se eventualmente acham uma fraude naquela pessoa, naquele documento da pessoa, você não tinha, né, como saber. Mas mostrando o documento que você usou, é muito mais fácil ali argumentar, se defender e mostrar que E é importante, Lô, você ver o documento original. Eu recomendo que sim, porque, enfim, cópias são mais fáceis de serem manipuladas. Perfeito. Né? Mas sempre mantenha uma cópia, se possível, colorida ali, né? Ou digitalizada de forma completa. Eu vejo que, às vezes, digitalizar
é um dos pontos mais delicados do meu dia a dia na montagem dos processos, porque a gente pede, e às vezes pede uma quantidade de documentos grande, e aí as pessoas às vezes não têm paciência, tiram foto cortada, tiram foto com um pedaço do short, né? Então, Aham. Que às vezes a gente pede para o pessoal, olha, me manda a cópia, né? Já vai me mandando a cópia para a gente montando a pasta. Quando faz o onboarding, pede para a pessoa levar o documento, né? Para a gente verificar os documentos. E aí você já tem, né? E aí o pessoal realmente manda foto com a mesa, manda foto com o short, com o volante do carro, enfim. é criativo já. O dedo, né? Enfim. Uhum. É muita coisa que vem junto e às vezes tampa selo do documento, tampa algum número e a gente tem que ter cuidado com isso. Uhum. Quer dizer, então, o certo seria uma cópia escaneada, né? Colocar lá no scanner, colocar, Isso, né, na impressora que faz o scanner e escanear, não é tirar foto do documento, né? Mas é escanear o documento. exato, exato. Porque às vezes a gente, na pressa, só quer cumprir um protocolo, né? Mas depois, quando algo como uma auditoria, por exemplo, acontece, aí que a gente vê o arrependimento, né? De não ter Uhum. tomado 5 minutos a mais, às vezes, para fazer de forma mais diligente ali Uhum. aquela digitalização, por exemplo. Uhum. Então, só recapitulando, né? Então, revisar, pegar o cartão daquele agente, verificar na internet se essa pessoa realmente pertence à agência, o cargo da pessoa, depois revisar a notificação e checar com toda a clareza o que foi solicitado diretamente, né? Se atentar ao que foi solicitado e não Uhum. tentar colocar mais do que pedido ali pelo Uhum. agente, deixar os arquivos organizados, quer seja de forma cronológica, alfabética ali, mas de forma que seja fácil de navegar o dossiê de resposta ali, Uhum. verificar a legitimidade dos dados, aí acaba entrando no que a gente conversou, de realmente checar o original, ter uma cópia de cada documento utilizado, né? Ter ali um dossiê sólido de suporte. Uhum. Identificar as áreas especificadas na auditoria e responder cada um dos pontos. Uhum. Então, não ignorar palavras ali Uhum. na notificação. Uhum. Diga que eu acabei te cortando, desculpa. Não, eu ia te perguntar o seguinte, né? Quando o agente chega com essa notificação dessa auditoria, geralmente a gente atende ele na hora ou ele deixa uma notificação e fala, olha, eu venho daqui X tempo. Como que funciona geralmente, Lô? Depende do propósito, porque inclusive as auditorias podem ser por denúncia, né? E às vezes a denúncia já é para uma checagem de um ponto específico ali da empresa, um funcionário, né? Uhum. Normalmente eles vão fazer algumas perguntas, podem até solicitar alguma coisa ali no momento, né? Algum esclarecimento de quem é responsável e tudo, mas normalmente eles devem deixar a notificação ou no mínimo mandar formalizado por e-mail e eles dão um prazo, né, para essa resposta que normalmente é muito curto, Uhum. porque a ideia é que você não precise produzir as provas, né? Uhum. São coisas que já vão estar nos seus arquivos, que já são feitas no seu dia a dia e que eles só querem checar, né? Só querem Uhum. revisar. Uhum. Eles partem desse pressuposto.
outro ponto importante. Então, aconteceu, recebi a notificação, separei todos os arquivos, entendi, né, os pontos abordados ali. Então, o ideal é buscar um advogado de imigração, pelo menos para uma opinião jurídica, para ele ler essa carta, para você ter certeza que não deixou passar nenhum ponto, né? E às vezes o profissional de imigração ele entende melhor as mensagens quase subliminares ali da carta. Certo. Então, às vezes, a forma que o agente escreve, nós sabemos o quão já suscetível ele está a aprovar ou não, né, aquela auditoria. Uhum. Porque eles têm discricionariedade, né? Então, ele vai formar uma opinião ali com o que ele está vendo. Então, ele foi recebido, as pessoas estavam assustadas, não estavam, foram educadas, ele chegou no ambiente, estava tudo organizado, ou não tinha ninguém, todas as mesas estavam vazias. Enfim, tudo isso vai Sim, formar uma opinião sim, sim. na mente desse agente. Né? Uhum. E o advogado de imigração ele também pode te auxiliar no que é relacionado, no que está relacionado ao visto de trabalho, né? Então, assim, tá tudo certinho, que tem alguma coisa, né, fora do lugar ali para um funcionário L, em visto L, por exemplo. E essa pessoa, esse profissional pode te preparar se tiver algum tipo de entrevista, questionamento, né, com a agência. Uhum. É importante conduzir uma revisão interna, né, checar os procedimentos para sempre manter a documentação atualizada, completa. Se eventualmente, por qualquer razão, teve um typo, né, um erro tipográfico ali Uhum. na data de aniversário de alguém, buscar a forma certa de fazer essa correção, mas fazer o quanto antes ou imediatamente de ter tomado conhecimento ali, né, do erro, enfim. Treinar os funcionários para que eles saibam responder e já preparar, por exemplo, o RH da sua empresa para essa possibilidade de uma auditoria, né? Para Uhum. que se chegar o dia, ele simplesmente já sabe o que fazer. Ele já potencialmente já até tem uma pasta pronta, Aham. né? Sim, e esse é Então, até um ponto, né, Lô, e depois eu tenho uma outra pergunta, mas esse é um ponto que eu tenho feito com os meus clientes, eu tenho ido proativamente, falando, vamos fazer uma auditoria nas documentações, né, as empresas que a Connect trabalha, a gente acaba trazendo, né, as empresas trazem profissionais do Brasil para cá, né? Então, enfim, eu tenho aí junto com os clientes, olha, vamos dar uma olhada, né? Vamos ver se está tudo certinho, né? Se a gente fez a reverificação, né? Enfim, vamos preparar essa pasta, os documentos que estão lá são as últimas versões, ou se a gente tem que pedir para o funcionário dar o último I9, né? Tirar foto da renovação do visto, enfim. Né? Às vezes também acontece e aí da pessoa mudou o status, mas o Social Security continua lá somente com autorização de trabalho. aí tem que Né? ir até a Social Security Agency, E trocar o mudar o documento, status, né? sim. Então, assim, quer dizer, é importante aqui também da nossa conversa de que, de vez em quando, né, o RH faça uma checagem nas pastas. Esse é Né? o mundo ideal. E mantenha isso, tenha um controle e mantenha isso o mais atualizado possível, né? Esse é o mundo ideal, porque assim você não corre risco
de repente, ver que um funcionário está com visto por vencer e vai ter que ser afastado por um período. Evita que, às vezes, você já tem uma hora programada por mês, por semana, para fazer essas revisões. Isso é muito mais eficiente do que, de repente, você ter que parar todo o seu staff por 3 Sim, dias para sim. fazer Revisar tudo. toda essa revisão, né? Isso deixa os empregados mais seguros ali, né? E às vezes até trabalhando melhor. Isso deixa a imagem da empresa melhor. Isso torna momentos como esse simplesmente um, Uma rotina, uma né? ação, uma É, rotina, uma né? rotina. Uhum. E não gera um estresse, né, de Sim. afetar toda a minha operação caso uma auditoria aconteça. Uhum. E Lô, e por exemplo, vamos supor que você fez essa verificação e, ups, vi aqui que um I9 não foi assinado pela empresa, passou, ou eu esqueci de atualizar, enfim, tem uma irregularidade. Qual que é a melhor prática que você sugere que a gente, RH, né, ou que as empresas façam? Então, assim, a USIS tem uma cartilhinha, né? Então, Uhum, eles têm a forma de como é que você risca a informação, reescreve, existe todo um protocolo de como fazer, datar quando essas foi verificado o erro e quando o erro foi cometido e deixar uma nota do porquê que aquilo passou, uhum, né? Então, assim, enfim, cada cenário vai ser diferente, sim. né? Pode ser algo tão simples quanto troquei o mês e o dia do aniversário, né? Uhum, Como pode ser algo talvez mais sério, como o tipo do visto, enfim. Mas sempre seguir esse protocolo da USS de como riscar e reescrever a informação e como deixar a nota uhum, do porquê, quando foi feita a revalidação ali, né, a correção, e a justificativa de que foi de boa fé, né, uhum, que aquele erro passou despercebido, mas no momento que ele foi é, é, visto ali, né, checado, houve uma ação imediata de correção. uhum. Lô, e hoje muitas empresas têm os seus funcionários remotos, né? O pessoal nem tem escritório, vai, já tem muita empresa que adotou 100% remoto. E aí, como que a gente faz se o departamento de RH não está lá fisicamente para verificar esse documento, né? Enfim, que Aí pode ser vem dúvida aí do pessoal, né? De estar com todo toda mundo remoto, certeza. como que isso acontece? E pode até ser um dos motivos de existir auditoria naquela empresa, né? Porque nós temos leis imigratórias aí vigentes há mais de décadas, então elas ainda não se modernizaram, ainda não acompanharam todo esse momento. Uhum, Cada tipo de visto tem especificações, então vistos como o H1B, ou os processos de Employment Based Green Cards, como o PERM, todos eles exigem uma localização geográfica específica para determinação de salário mínimo, de qualificações de cargo. Então, passa a ser um ponto polêmico a depender de qual visto foi uhum, gestionado ali pela empresa, aprovado para algum funcionário, porque lembra que eu comentei que o agente ele vai chegar e ele vai ter a discricionariedade ali e uma
uma decisão, né? Ele vai se sentir de alguma forma entrando naquela empresa. Então ele entra numa empresa vazia, e na petição, né, dizia que tem 25 funcionários e que aquela pessoa tem que estar fisicamente presente nos Estados Unidos porque ela tem que estar no office 3 vezes por semana, não sei. E o oficial chega e vê uma realidade totalmente diferente, né? Então, o potencial ali de multas e problemas é maior. Posso Eu me pergunto porque às passar? vezes, né, o pessoal está remoto, né? Ou sei lá, o RH fica em Atlanta e o funcionário está sendo, enfim, em outro estado. Sim, dependendo do caso, né? Primeiro, a gente não vai poder mentir para esse Sim, agente, né? sim. É o que é, a gente vai ter que falar. Então, de boa fé, com educação, com cordialidade e formalidade também, dar nome, cargo, organograma e tudo da empresa, explicar que aquela solicitação vai para aquele setor e que eles irão entrar em contato imediatamente para entrega da documentação solicitada e tudo. Então, ser proativo ali e ser educado com esses oficiais e explicar essa realidade pode ser um divisor de águas ali em como ele vai ver esse cenário. Eles podem entender, mas aí, como eu mencionei, vai depender do tipo do vício, vai depender do motivo Sim, que ele está sim. ali, enfim. Não é uma receita só para tudo. Acho que a receita que fica, né, dessa conversa é que seja proativo, né? Não vai esperar ter uma auditoria para arrumar casa, Exato. né? Então seja proativo. Errou, conserte aquele erro e seja, haja de boa fé, né? Não vai retroceder data, haja de boa fé, né? E coloque o que aconteceu e que aquele erro foi pego e que agora está sendo consertado, né? Responda tudo com muita clareza, com muita honestidade, né? E você falou assim, a formalidade. E lá do comecinho tenha certeza que aquele agente é um agente, né? Que aquilo faz sentido, né? Que realmente é algo que está acontecendo, não é, né? Algo que não seja lícito no ponto de vista do governo, de realmente estar ali fazendo uma fiscalização, e responda o que é pedido, né? Isso. Eu Eu tenho falo, aqui cara, um pé no chão, resuminho. né? Isso. Eu tenho aqui um resuminho dos passos e para finalizar, quais são os resultados possíveis de uma auditoria, né? Então, passo 1 é a notificação e agendamento para resposta, que foi aquela sua pergunta, né? De tá, o que acontece depois, eles vão te dar um prazo para resposta. Isso vai ser coerente com o volume de documentos e tudo que ele solicitar, né? Vai ter um período de submissão e protocolo de documentação em resposta à notificação. Pode haver uma visita in loco para revisão ser feita pessoalmente, dependendo do cenário. Aí o agente vai pedir um período de revisão e análise. O passo 5 vai ser a conclusão e a emissão de um relatório, depois de verificar a documentação entregue. Aí a gente incentiva que existam ações de follow-up, de recapitulação ali da pessoa que recebeu, né, a auditoria, que foi auditada, né? Até que, por fim, eles vão decidir aprovar a empresa, dizendo que ela está em compliance, que ela está cumprindo tudo dentro do esperado. Pode existir uma negativa, né? E aí pode incorrer em multas, pode incorrer até no
fechamento, ali, encerramento das atividades da empresa de forma temporária até corrigir, né, os erros. Uhum. De novo, tudo vai depender do cenário, né? Mas a negativa pode até ter esse tipo de consequência, ou pode haver uma investigação adicional, ou seja, aquele oficial não se sentiu confortável o suficiente para dizer que está tudo certo, mas está dando uma chance ali de complementar aquela documentação ou informação para então dar uma decisão, um resultado final. Ok. Muito bom, né? Quem imaginava que esse formulário I9 ia dar tanto assunto, né, Lu? É verdade, a gente está numa série, né? Olha, porque assim, nesses meus 10 anos aqui e tal, eu nunca vi assim, nunca senti tanta preocupação, né, com esse formulário, assim, tanta tensão em volta disso como agora, né? Enfim, então, o importante é que a gente seja aí proativo, né, e conserte e valide, porque lá no final, né, o que o governo quer ver não é o formulário certo somente, mas é que você contratou a pessoa, estava tudo certinho, às vezes você não foi lá, não preencheu, você validou, mas não preencheu, enfim, né? Mas que estava tudo certinho, né? Não tinha, você não contratou ninguém que não tivesse autorização de trabalho, você não contratou, né, ninguém que não pudesse exercer aquela posição, né? Ou estar naquela posição executando aquele trabalho. Então, no final, a gente vai ter que olhar, né, isso nesse sentido. Então, por isso que é importante a gente ter todo esse histórico, ter né, todas as informações dentro disso. Lô, para finalizar, conta um pouquinho sobre a LGR, o que você faz, os serviços que você presta, o que você pode, enfim, oferecer, né, para o público que está nos assistindo, que vai assistir a gente depois. Claro, obrigada pela oportunidade. Então, na LGR, eu ofereço os serviços de visto, né? Business Immigration. Então, as pessoas que querem vir para cá porque são especializadas aí em alguma área. Então, agora é temporada de H1B, então já que pode fazer propaganda. Até o dia 24, as pessoas podem fazer o registro, né, para H1B. Então, tá com algumas mudanças bem positivas. Faço visto de habilidades extraordinárias. Se eu puder ser bem sincera e abrir meu coração, é o que eu prefiro, eu adoro visto de habilidades extraordinárias. O EB2NW, o EB5, que são os vistos por investimento, o visto L, que você comentou, que é aquela transferência, né, de executivos. Então, eu faço toda essa parte da estratégia do visto das pessoas virem para cá. Então, às vezes, a estratégia da empresa que precisa trazer mais funcionários, né? Ela precisa entender se até o corporate chart dela condiz com os tipos de visto que ela vai precisar aplicar, né? Então, esse é meu dia a dia, esse que a LGR oferece. Legal. E onde a gente te acha, Lô? Então, a gente está no Instagram, então, @LGR Visa Strategy, a gente está no LinkedIn, tem o telefone da empresa, a gente tem um escritório virtual ali em Miami, com salas de reunião, tudo. Que mais? Tem e-mail, né? Então, loane@lgrvisastrategy.com. Ótimo. Acho que é isso. Acho que esses são os canais. Depois a gente pega a hora de divulgar isso para o pessoal, a gente pega todas essas informações também e põe ali no nosso agradecimento de quem se registrou para o webinar. Não sei se todo mundo conseguiu assistir, a gente teve um problema no LinkedIn, mas a gente vai compartilhar com todo mundo, vai estar no nosso canal no YouTube, a gente vai colocar no Instagram, enfim, e aí
a gente coloca todos os dados da Lohane e da LGR aí para todo mundo que quiser, enfim, ou renovar o seu visto, ou consultar a Lohane aí para uma nova petição, né, Lô? A Lu está aí disponível, né, para atender. Lô, Vai mais ser um uma vez, prazer. muito obrigada por essa série, a gente aí terminar com esse webinar. Obviamente, aqui os assuntos, né, a gente tem de montão para trazer, com certeza a gente vai trazer mais conteúdo. Nosso objetivo é educar, né, as pessoas, trazer informação, trazer procedimento, trazer, enfim, né, processos que as pessoas possam implementar e possam, enfim, aprofundar nas empresas, para que a gente esteja, enfim, o máximo possível em compliance. A gente sabe que erros acontecem, o que a gente precisa, uma vez que o erro foi achado, a gente consertar, deixar tudo certinho e seguir, que acaba dando tudo certo. Com certeza. Muito obrigada. Eu que agradeço, Lô. A gente se fala. Pessoal, mais uma vez, muito obrigada por seguir a Connect Solutions, por estar acompanhando as nossas séries, por estarem assistindo e acessando os nossos canais. E a gente também fica aqui à disposição, se você precisar de uma ajuda para rever aí o formulário I9, provativamente, a gente pode ajudar, né, a olhar esse formulário, ver se está tudo certinho, apoiar aí nessa revisão, se for necessário. Também liga para a gente está no YouTube, a gente está no Instagram, a gente está no LinkedIn, está na internet, o website, a gente passa tudo para vocês depois também. Então, uma boa noite e nos vemos em breve. Até mais.